Quando Camila chegou, parecia tudo normal, mas o sol se erguia devagar por trás das colinas do interior de São Paulo, banhando de dourado os telhados elegantes do condomínio Fazenda das Palmeiras, um lugar onde o silêncio era quebrado apenas pelo canto dos pássaros e pelo som distante dos tratores que aravam a terra. No centro daquele refúgio de luxo, cercada por jardins impecáveis e uma cerca viva que mais parecia obra de arte, erguia-se a mansão da família Monteiro. Uma construção ampla, com janelas envidraçadas do chão ao teto, mármore branco e colunas que lembravam palácios europeus. Lá dentro, a rotina começava cedo. Ana Monteiro, aos 42 anos, mantinha tudo sob controle com a precisão de um relógio suíço. Vestia-se de forma impecável mesmo ao acordar, com o cabelo preso e a expressão firme. Nada escapava ao seu olhar. Cada empregado tinha um horário, cada refeição seguia um padrão, e os filhos, Mateus, 8, Sara, 5 e Ana Carolina, 3, eram tratados como pequenas joias preciosas, sempre limpos, educados e apresentados à sociedade como exemplos de uma família perfeita. Mas nem tudo naquele lar era harmonia. Heitor Monteiro, o patriarca, homem de negócios e dono de uma rede de fazendas e empresas de exportação, vivia mergulhado em relatórios e viagens. O brilho dos olhos dele, outrora cheio de paixão e ambição, fora substituído por cansaço e rotina. O casamento com Ana se sustentava mais pela aparência do que por amor. A relação se tornara fria, quase protocolar, e a casa, apesar do luxo, parecia carecer de algo essencial: vida verdadeira. Foi nesse cenário que Camila, uma jovem de 22 anos, apareceu. Filha de uma costureira de bairro simples, ela crescera com o sonho de mudar o destino da mãe e oferecer um futuro melhor para o irmão mais novo. Tinha um sorriso doce, uma voz calma e um olhar curioso sobre o mundo. Quando recebeu a ligação da agência de empregos confirmando sua contratação como babá para a família Monteiro, mal conseguiu conter a emoção. Na manhã de sua chegada, o portão principal se abriu lentamente, revelando a imensidão da propriedade. Camila observava tudo com os olhos brilhando, o gramado perfeitamente aparado, as fontes de água cintilando ao sol, as árvores que balançavam suavemente com o vento. O motorista a deixou na entrada e por um instante ela hesitou. Ajustou a alça da bolsa no ombro, respirou fundo e caminhou até a porta principal. Quem a recebeu foi Dona Neide, a governanta da casa há mais de 20 anos. Uma mulher robusta, de semblante sério, mas coração acolhedor. "Você deve ser a nova babá", disse Neide, avaliando-a de cima a baixo. "A senhora Ana é exigente, faça tudo certo e não terá problemas." Camila apenas assentiu, com um misto de nervosismo e determinação. Poucos minutos depois, Ana Monteiro apareceu no topo da escada. Imponente, de postura ereta, usava um vestido branco e saltos baixos mesmo dentro de casa. "Seja bem-vinda, Camila. Espero que saiba que aqui trabalhamos com regras", disse ela, descendo lentamente. "Meus filhos são minha prioridade. Quero disciplina, higiene e discrição. Entendido?" "Sim, senhora", respondeu Camila, tentando esconder o tremor na voz. As crianças logo apareceram atrás da mãe, curiosas. Mateus, o mais velho, observou a nova babá com um ar desconfiado, típico de quem já vira várias passarem pela casa. Sara, por outro lado, sorriu timidamente e Ana Carolina, a menor, correu até Camila segurando um brinquedo. "Você vai brincar comigo?", perguntou com inocência. Camila se agachou e respondeu com ternura: "Claro que vou, princesa." Aquela resposta simples fez algo mudar no ambiente. Ana Monteiro apenas observou, contida, enquanto Heitor, que descia as escadas com o celular na mão, se deteve por um instante ao ouvir o riso leve das crianças. Levantou os olhos e, pela primeira vez em meses, viu algo diferente dentro de casa: espontaneidade. "Nova funcionária?", perguntou a esposa. "Camila", respondeu Ana seca, sem olhar para ele. Heitor assentiu, trocando um rápido olhar com a babá. Foi um instante breve, mas suficiente para que algo quase imperceptível acontecesse: um reconhecimento silencioso.
Os dias seguintes trouxeram uma nova rotina à mansão. Camila acordava cedo, preparava o café das crianças, ajudava nas tarefas e as levava para brincar no jardim. Era paciente, criativa e sabia transformar pequenos momentos em alegrias. Aos poucos, até Mateus, o mais resistente, começou a se apegar a ela. Heitor notava tudo. Nos raros momentos em que estava em casa, observava de longe como as risadas dos filhos ecoavam pelos corredores, um som que ele quase esquecera. Ana, no entanto, via com desconfiança o afeto crescente das crianças pela babá. Não gostava de ver Camila ganhar tanto espaço, nem de notar o quanto o marido parecia mais sereno quando ela estava por perto. Numa tarde, enquanto as crianças brincavam perto da piscina, Camila se abaixou para ajudá-las a construir um castelo de areia. O sol do fim do dia iluminava seu rosto, e Heitor, que assistia da varanda, ficou imóvel. Por alguns segundos, esqueceu o telefone, os relatórios, o mundo. Apenas olhou. Neide percebeu e comentou baixinho consigo mesma: "Isso ainda vai dar problema." E, de fato, estava apenas começando. Parte 2. Quando algo proibido começou a despertar. Os dias seguintes passaram como uma brisa suave dentro da mansão Monteiro. O clima, antes marcado por uma rotina rígida e silenciosa, começava a mudar. Risadas infantis ecoavam pelos corredores, a casa parecia respirar de novo, e até os empregados, antes tensos, agora trabalhavam com mais leveza. Tudo isso por causa da presença simples e verdadeira de Camila. Ela tinha um dom raro, transformar o cotidiano em algo bonito. Quando fazia panquecas para o café da manhã, inventava histórias sobre cada desenho no prato. Quando colocava as crianças para dormir, contava contos que misturavam fantasia e carinho. Aos poucos, até Heitor, que andava perdido em meio aos próprios pensamentos, se pegava observando-a, admirado. Certa noite, ele retornou mais cedo de uma reunião em São Paulo. O relógio marcava 8h30 quando estacionou o carro na garagem. Do lado de fora, o som suave de uma música infantil vinha do jardim. Curioso, Heitor desceu em silêncio e seguiu o som. Lá estava Camila, sentada no chão, com Sara dormindo no colo e Ana Carolina encostada em seu ombro, enquanto Mateus mostrava orgulhoso o desenho que havia feito. Heitor ficou parado, observando a cena. O rosto de Camila estava parcialmente iluminado pela luz amarelada da varanda, os cabelos soltos caindo pelos ombros e um sorriso leve nos lábios. A ternura daquela imagem o desarmou por completo. Sentiu algo que não sabia nomear, um misto de saudade, paz e desejo de ficar ali, apenas olhando. "Senhor Heitor", ela disse, notando sua presença e se levantando rapidamente. "Eu não vi o senhor chegar." Ele balançou a cabeça com um meio sorriso. "Está tudo bem, só não queria atrapalhar." Camila ajeitou as meninas no sofá e sorriu, tímida. Elas não queriam dormir sem ouvir história. Depois, olhando para ele, acrescentou: "Eu sei que o senhor deve achar que fico tempo demais com eles, mas eles precisam de carinho." Heitor ficou em silêncio por alguns segundos, as mãos nos bolsos, o olhar firme. "Não acho nada errado nisso." Fez uma pausa e completou com sinceridade: "Na verdade, faz tempo que essa casa não tem tanto calor humano." Aquelas palavras tocaram Camila profundamente. Havia algo em Heitor que a deixava desconcertada, uma força silenciosa, uma tristeza escondida nos olhos. Ela desviou o olhar, tentando disfarçar o rubor nas bochechas. No andar de cima, Ana Monteiro observava a cena pela janela. A luz da varanda projetava as sombras dos dois conversando, e aquilo foi o suficiente para acender um alerta em seu coração. Ana não era tola, conhecia o marido, sabia decifrar cada gesto, cada olhar, e aquele olhar ela não via há anos. Na manhã seguinte, o clima estava diferente. Ana desceu para o café vestida impecavelmente, mas com um semblante tenso. Heitor lia o jornal, distraído, enquanto Camila organizava a mesa com a ajuda das crianças. "Camila", chamou Ana em tom frio, "quero que leve as crianças para brincar no jardim hoje. Nada de sala, nada de piscina, está claro?" "Claro, senhora", respondeu a jovem, sentindo o peso da voz da patroa.
Heitor levantou os olhos, percebendo o tom, mas preferiu não interferir. Conhecia bem aquele olhar em Ana. Era o mesmo que ela usava quando se sentia ameaçada. Durante o resto da manhã, Camila manteve distância, concentrando-se apenas nas crianças. Mesmo assim, Heitor não conseguiu evitar olhares rápidos, quase imperceptíveis. Havia algo novo ali, uma conexão silenciosa, impossível de esconder, mas também impossível de admitir. No final da tarde, o céu se tingia de tons alaranjados. As crianças corriam no gramado, enquanto Camila ajudava Ana Carolina a colher flores para um arranjo. Heitor se aproximou devagar, fingindo falar ao telefone apenas para vê-las mais de perto. "Cuidado com o espinho, princesa", disse Camila à menina, sorrindo. Heitor se abaixou, pegou uma flor e a estendeu para a filha. "Essa é a mais bonita", disse ele. Ana Carolina olhou para a babá e depois para o pai. "Papai, a Camila disse que flores precisam de carinho para crescer." Heitor olhou para Camila e respondeu baixo. "As pessoas também." Camila congelou por um instante. Aquelas palavras ficaram ecoando em sua mente. O coração bateu mais rápido, mas ela disfarçou, recolhendo as flores rapidamente. Do outro lado da janela, Ana observava novamente, desta vez com o maxilar travado. Naquela noite, o jantar foi tenso. Ana pouco falou, Heitor estava calado e Camila evitava cruzar olhares. Após o jantar, Ana pediu que a babá colocasse as crianças para dormir e a chamassem em seguida. Camila obedeceu, sem imaginar o que a esperava. Quando desceu, encontrou Ana sozinha na sala, uma taça de vinho na mão. "Sente-se, Camila." "Sim, senhora." "Diga-me, você costuma conversar muito com meu marido?" perguntou Ana direta. Camila arregalou os olhos. "Não, senhora, só quando é sobre as crianças." "Espero que continue assim." Ana se inclinou para a frente, o olhar duro. "Aqui você é uma funcionária, não parte da família. Não quero confusões." Camila engoliu seco, tentando conter as lágrimas. Quando saiu da sala, cruzou com Heitor no corredor. Ele percebeu seus olhos marejados e tentou perguntar, mas ela apenas sorriu e disse: "Está tudo bem, senhor. Boa noite." Naquela noite, Heitor ficou acordado por horas, olhando para o teto. Algo dentro dele dizia que nada mais seria igual. E no quarto ao lado, Camila chorava em silêncio, sem entender por que aquela dor no peito parecia mais profunda do que qualquer injustiça que já vivera. Entre olhares e silêncios, o que não era para acontecer começou a nascer naquele momento. Os dias seguintes passaram com uma tensão silenciosa pairando sobre a casa Monteiro. O ar parecia mais denso, como se cada olhar e cada gesto escondia-se um segredo. Desde a conversa com Ana, Camila evitava ao máximo qualquer contato com Heitor, limitando-se às tarefas e às crianças. No entanto, o destino parecia brincar com ambos, colocando-os frente a frente nos momentos mais inesperados. Numa manhã chuvosa, Heitor decidiu trabalhar de casa. A chuva caía fina sobre o jardim e o som das gotas batendo nos vidros trazia uma melancolia que combinava com o clima interno. Ele estava em seu escritório, rodeado de papéis, mas sua mente insistia em vagar. O riso das crianças ecoava do andar de cima, misturado à voz suave de Camila, que contava uma história para distraí-las. Heitor se levantou, sem perceber o que fazia, e subiu as escadas. Parou diante da porta entreaberta do quarto das meninas. Lá estava Camila, sentada no chão com Sara e Ana Carolina, as três envoltas em cobertores coloridos. Ela fazia vozes engraçadas, imitando personagens, enquanto as crianças gargalhavam. Heitor ficou observando por alguns segundos, o coração apertado. Aquela cena simples o tocava de um jeito que ele já havia esquecido como era possível sentir. Por um instante, lembrou-se da época em que Mateus era bebê, quando ele e Ana ainda riam juntos, antes das responsabilidades, antes do dinheiro dominar tudo. Camila percebeu a presença dele e sorriu de leve. "O senhor quer entrar?" perguntou, com delicadeza. Heitor balançou a cabeça. "Só vim ouvir um pouco da história. Acho que faz anos que não escuto uma risada sincera nessa casa." Camila abaixou o olhar, meio sem graça. "Às vezes, a gente esquece que felicidade mora nas coisas pequenas, né?" Ele sorriu, com um brilho diferente nos olhos.
Esquece sim, mas algumas pessoas nos lembram disso. O silêncio que se seguiu foi profundo. As crianças continuaram brincando, alheias à troca de olhares entre os dois. Era um instante pequeno, mas carregado de algo que nenhum dos dois ousava nomear. Naquela noite, Ana percebeu que o marido estava diferente, mais calmo, mais ausente. Enquanto jantavam, ela tentou puxar conversa. A reunião com os investidores foi boa? Sim, foi, respondeu ele sem entusiasmo. E o contrato com a fazenda do interior? Resolvido. Ana apoiou o garfo e o encarou. Heitor, há dias você anda distante. O que está acontecendo? Ele suspirou, cansado. Nada, Ana, só trabalho. Ela não acreditou, conhecia aquele tom. Um instinto gelado percorreu-lhe o corpo e ela jurou a si mesma que descobriria o motivo. Enquanto isso, no quarto das crianças, Camila deitava Ana Carolina e Sara, ajeitando os cobertores com cuidado. Mateus apareceu na porta. Camila, posso te contar um segredo? Ela se abaixou, sorrindo. Claro, campeão. É que o papai parece mais feliz quando você está por perto. O coração dela disparou. Não diga isso, Mateus. Seu pai te ama muito, ele só anda cansado. Mesmo assim, insistiu o menino, você devia ficar aqui para sempre. Camila sorriu, mas uma pontada de dor atravessou o peito. Sabia que aquele desejo inocente era impossível. No dia seguinte, Ana saiu para uma viagem curta com as amigas da alta sociedade. Antes de ir, deixou instruções rígidas com Neide e olhares frios para Camila. Assim que o carro cruzou o portão, a casa respirou diferente. Parece até que o sol voltou, brincou Neide, enxugando o balcão. Camila riu sem graça. A senhora é terrível, dona Neide. Eu só falo o que todo mundo pensa. Aquela mulher tem o coração de mármore. Mais tarde, Heitor chegou mais cedo. Viu as crianças brincando no jardim e Camila rindo com elas, descalça na grama molhada. A cena o fez parar no meio do caminho. A imagem dela, livre, natural, o fez esquecer por um instante de tudo que o prendia. Quando ela o viu, congelou. Senhor Heitor, me desculpe, eu não vi o senhor chegar. Não tem problema, respondeu ele sorrindo. É bom ver a casa viva. Ele caminhou até ela, e por um segundo o mundo pareceu diminuir até caber naquele olhar trocado. As crianças gritavam, o vento balançava as folhas, mas nada mais parecia importar. Você é diferente, Camila, disse ele com voz baixa. Desde que chegou, parece que trouxe vida para este lugar. Ela desviou o olhar. Eu só faço o meu trabalho, senhor. Não, você faz mais do que isso. Heitor deu um passo à frente, hesitando. Você faz todos nós lembrarmos o que é sentir de verdade. Camila engoliu em seco, o coração acelerado. Sabia que precisava sair dali, mas algo a mantinha presa. Finalmente respirou fundo e murmurou. Não diga isso, por favor. Heitor recuou, constrangido. Desculpe, eu não queria te deixar desconfortável. Ela apenas acenou com a cabeça e saiu, tentando conter as lágrimas. Naquela noite, ficou acordada, lutando contra os sentimentos que começavam a crescer dentro dela. Mas o destino é impiedoso com corações que tentam negar o amor. Na manhã seguinte, uma das crianças adoeceu. Sara teve febre alta. Heitor e Camila passaram horas juntos cuidando dela, trocando toalhas frias, preparando remédios, dividindo olhares preocupados. No meio daquela noite silenciosa, quando finalmente a febre começou a baixar, seus dedos se tocaram por acaso. O toque foi breve, mas carregado de uma energia que nenhum dos dois conseguiu ignorar. A partir daquele instante, nada seria como antes. Entre o amor e o medo, adivinha o que aconteceu? A noite havia sido longa. Camila permaneceu acordada ao lado de Sara, trocando compressas e medindo a temperatura com cuidado. Quando o relógio marcava quase 4 da manhã, finalmente a febre começou a ceder. O quarto estava em penumbra, iluminado apenas pela luz suave do abajur. Camila recostou-se na cadeira, exausta, observando o rosto tranquilo da menina adormecida. Foi então que Heitor entrou, silencioso, com uma xícara de café nas mãos. Eu trouxe para você, disse, em voz baixa, para não acordar a filha. Camila se assustou levemente, mas aceitou o café, agradecendo com um sorriso cansado. Não precisava, senhor Heitor, eu estou bem.
Eu sei que está, respondeu ele, mas é o mínimo que posso fazer. Por alguns segundos, ficaram em silêncio. O som da chuva lá fora e a respiração leve da criança criavam uma atmosfera de calma e proximidade. Heitor se sentou ao lado dela, os olhos fixos em Sara. Você tem um dom com crianças, comentou. Nunca vi elas tão apegadas a alguém. Camila sorriu, olhando para a menina. Acho que é porque eu realmente gosto delas, e elas sentem quando o amor é de verdade. Heitor desviou o olhar para ela. É por isso que eu também sinto. Camila ficou imóvel, as palavras ficaram suspensas no ar, como algo proibido. Ele percebeu o que havia dito e tentou corrigir. Quero dizer, sinto a diferença que você trouxe para casa. Ela abaixou a cabeça, sem saber o que responder. O silêncio foi quebrado apenas por um trovão distante. Heitor se levantou, caminhou até a janela e olhou a chuva. Às vezes penso que me perdi no meio do sucesso, sabe? Tudo isso, apontou para casa, parece grande demais, mas aqui dentro tudo é vazio. Camila o observava, sentindo a dor escondida por trás daquelas palavras. Talvez o Senhor só precise lembrar o que o faz feliz, disse ela suavemente. Heitor virou-se e seus olhares se encontraram de novo. Foi como se o tempo parasse. Não havia barulho, nem vento, apenas o som de dois corações acelerados. Ele deu um passo à frente, hesitando, e murmurou. Camila. Ela o interrompeu, com voz trêmula. Não, por favor, não diga nada. Ele ficou parado, em silêncio. Depois respirou fundo e saiu do quarto, deixando-a sozinha, tomada por uma mistura de alívio e desespero. Nos dias seguintes, o clima entre os dois se tornou ainda mais difícil de esconder. Heitor tentava manter a distância, mas o destino parecia conspirar para aproximá-los. Bastava um olhar no café da manhã, um toque acidental, um gesto simples, e o mundo dos dois voltava a estremecer. Ana Monteiro, ao retornar da viagem, percebeu a tensão no ar. O instinto lhe dizia que algo estava errado. Começou a observar cada movimento, cada palavra. Seu ciúme se misturava com um orgulho ferido que crescia em silêncio. Certa tarde, enquanto arrumava o escritório, Ana encontrou sobre a mesa uma caneca diferente, com flores desenhadas. — O que é isso? Perguntou a empregada. — Acho que é da babá, senhora. Ela trouxe para tomar café durante a noite em que a menina teve febre. O sangue de Ana ferveu. Aquela pequena caneca parecia um símbolo da presença de Camila em espaços que não lhe pertenciam. No mesmo dia, ela chamou Heitor para conversar. — Acho que precisamos rever quem entra nesta casa, começou ela, em tom firme. — O que quer dizer com isso? Perguntou ele desconfiado. — Quero dizer que a babá parece estar ultrapassando limites. As crianças estão dependentes demais dela. Heitor a olhou com frieza. — E isso é um problema? Ela está fazendo o trabalho dela. — Está indo além do trabalho dela, rebateu Ana, com os olhos faiscando. — Não quero ninguém interferindo na nossa família. Ele suspirou, cansado da mesma conversa. — Ana, talvez o problema não esteja nela. As palavras foram como um golpe. Ana ficou em silêncio por alguns segundos, incrédula. Depois se levantou, encarando-o. — Você está me desrespeitando por causa de uma empregada? — Não é isso, e você sabe. Eu só estou cansado dessa frieza, desse controle. — Controle? Ela riu amarga. — Eu apenas mantenho a ordem nesta casa. Heitor desviou o olhar. Ordem não é o mesmo que amor, Ana. Camila, que vinha pelo corredor trazendo um brinquedo esquecido, ouviu parte da conversa. Ficou paralisada, o coração disparado. Tentou sair sem ser notada, mas Ana a viu. — Ah, claro, você. Estava ouvindo? Camila ficou pálida. — Não, senhora, eu só ia devolver a... Não precisa se justificar. Só lembre do seu lugar. Heitor tentou intervir. — Ana, por favor. Mas Ana o interrompeu. — Heitor, se ela te faz tão feliz, talvez devesse promovê-la. Camila deixou o brinquedo sobre a mesa e saiu apressada, com os olhos marejados. Mais tarde, Heitor foi procurá-la no jardim. O sol estava se pondo, tingindo o céu de tons dourados. Ela estava sentada perto das flores, tentando conter as lágrimas. — Eu sinto muito por isso, disse ele, se aproximando. — O senhor não precisa se desculpar, respondeu ela, sem encará-lo. A culpa é minha. Eu devia ter ido embora quando percebi que estava ficando difícil.
Ir embora? Ele perguntou com voz baixa. É isso que você quer? Eu não sei o que quero, só sei que isso não pode continuar. Heitor respirou fundo, lutando contra os próprios sentimentos. Camila, eu nunca planejei sentir o que estou sentindo. Mas desde que você entrou aqui, tudo mudou. Ela finalmente o olhou, os olhos cheios de lágrimas. Não diga isso, por favor. A senhora Ana vai me mandar embora. Ele deu um passo à frente e segurou sua mão. Então que mande, mas você precisa saber. O que sinto por você é real. Camila ficou sem fôlego. O toque das mãos deles era como fogo. Por um instante, o mundo parou. Só o vento sussurrava entre as árvores. Mas antes que pudesse responder, Ana apareceu na varanda, observando a cena de longe. O olhar dela era de puro gelo. O que estava escondido começava finalmente a ser descoberto. E o confronto inevitável. A mansão Monteiro nunca mais fora tão silenciosa quanto naquele dia. Cada passo parecia ecoar pelos corredores amplos, como se a própria casa pressentisse o que estava prestes a acontecer. Camila, apesar de sua natureza calma e paciente, sentia um frio na barriga que não conseguia afastar. Desde o episódio do toque das mãos no jardim, nada fora igual. Heitor tentava disfarçar, mas não conseguia ignorar os sentimentos que cresciam dentro dele. Cada sorriso de Camila, cada gesto de cuidado com as crianças parecia atravessar sua pele, despertando algo que há anos estava adormecido. Mas a tensão estava prestes a explodir. Ana Monteiro, alerta e desconfiada, observava cada movimento. Seu instinto de controle e proteção sobre a família a deixava inquieta, e a presença de Camila havia se tornado insuportável. Ela sabia que havia algo entre o marido e a babá. Naquela manhã, Ana decidiu agir. Chamou Camila para o escritório, a sala ampla com móveis de madeira escura e janelas que deixavam entrar a luz do sol da manhã. A babá entrou, sentindo a tensão no ar. Camila, precisamos conversar, disse Ana com a voz firme, quase cortante. Sente-se. Camila obedeceu, engolindo seco. Sim, senhora. Ana respirou fundo e começou. Eu sei que você gosta das crianças, e sei que você é dedicada, mas há limites que não podem ser ultrapassados. Limite, senhora? Perguntou Camila, confusa. Eu só faço o meu trabalho. Ana se aproximou, o olhar duro, sem piedade. Seu trabalho está indo além. Você se tornou parte da minha família, Camila, e isso não é aceitável. Camila baixou a cabeça, sentindo o peso das palavras. Ela sabia que Ana tinha razão. Qualquer envolvimento que surgisse entre ela e Heitor seria impossível, proibido e perigoso. Enquanto isso, Heitor, que estava em seu escritório, recebeu um telefonema e desligou, apenas para perceber a ausência da babá. Ele sentiu um aperto no peito e seguiu pelos corredores, até ouvir a conversa. Parou perto da porta, ouvindo as palavras de Ana. Cada frase era como um golpe. Ana, isso é injusto, disse Heitor, saindo da sombra da porta. Camila não fez nada além de cuidar das nossas crianças. Injusto? Replicou Ana, surpreendida e irritada ao vê-lo. Você não percebe? Ela está ocupando o lugar que deveria ser meu, que é só meu. Heitor respirou fundo, controlando a raiva e o desejo de discutir. Ana, ela é parte da casa, sim, mas o que está acontecendo entre nós não pode ser ignorado. Camila ergueu os olhos, surpresa. O que ele disse a deixou sem fôlego. Senhor Heitor, murmurou, insegura. Eu não posso mais fingir, Camila, disse ele, aproximando-se. O que sinto é real. Ana Monteiro arregalou os olhos. Seu semblante mudou de preocupação para fúria. Real? Você fala sério? Gritou, a voz ecoando pela sala. Como ousa? Isso é inadmissível. O clima se tornou eletrizante, cada palavra carregada de emoção. Camila sentiu um misto de medo e alívio. Sabia que estava certa em manter distância, mas o coração dela batia forte ao ouvir Heitor afirmar o que sentia. Ana continuava, gesticulando com raiva. Camila, você vai embora hoje. Não quero que essa casa seja contaminada por sentimentos impróprios. Senhora Ana, começou Camila, mas Heitor interrompeu. Não, Ana, ela não vai embora. O que disse?
Ela não vai embora, porque o que sinto por ela é mais importante do que qualquer convenção ou medo, disse Heitor, firme. Eu não posso mais ignorar meus sentimentos. O silêncio caiu sobre a sala, pesado e sufocante. Camila olhou para Heitor com lágrimas nos olhos. Era a primeira vez que ele declarava algo tão sério e aquilo queimava dentro dela, uma mistura de medo e desejo. Senhor Heitor, sussurrou, não podemos. Eu sei, respondeu ele, tocando levemente sua mão, mas talvez devamos tentar, mesmo que seja impossível. Ana Monteiro sentiu o chão fugir debaixo de seus pés. Cada palavra era como uma faca atravessando seu orgulho. Não acreditava no que via. Seu marido, confiante e poderoso, declarando sentimentos por uma jovem babá diante de seus próprios olhos. Vocês são loucos, gritou Ana, quase chorando de raiva e dor. Isso é uma loucura. Heitor respirou fundo, encarando a esposa. Talvez seja uma loucura, Ana, mas é a nossa verdade. Camila sentiu o peso do mundo sobre seus ombros. Estava dividida entre a razão e o coração, entre o medo de perder o emprego e a vontade de ficar ao lado de Heitor. Mas, naquele momento, uma coisa ficou clara: nada mais seria como antes. As crianças, alheias à tensão, ouviam da sala ao lado. Mateus se aproximou e sussurrou: Papai, tá tudo bem? Sim, campeão, respondeu Heitor, olhando para Camila com ternura. Mas agora as coisas vão mudar. Ana Monteiro saiu da sala abruptamente, batendo a porta. O som ecoou pelos corredores, simbolizando o fim de uma era e o início de outra. A casa nunca mais seria a mesma. Camila e Heitor permaneceram em silêncio, apenas olhando um para o outro. O que sentiam era proibido, intenso e irresistível. E, pela primeira vez, ambos aceitaram que o amor, mesmo em meio ao medo e à culpa, não podia ser ignorado. O que estava prestes a acontecer mudaria a vida de todos na mansão Monteiro para sempre. Parte 6. O amor proibido que não devia florescer. O amanhecer trouxe consigo uma luz suave, refletindo nas paredes envidraçadas da mansão Monteiro. A casa, que antes parecia apenas um espaço de luxo e ordem, agora respirava emoção e segredos. Cada corredor guardava olhares furtivos, sorrisos contidos e a tensão de sentimentos reprimidos. Camila caminhava pelo corredor levando uma bandeja com café da manhã para as crianças. O aroma do pão fresco e do café quente preenchia o ar, mas para ela nada disso importava. Seu coração ainda batia acelerado pelo confronto da noite anterior, pelas palavras de Heitor e pelo medo de ser descoberta por Ana. As crianças, no entanto, não percebiam a atenção adulta. Mateus, sempre esperto, olhou para Camila e disse: Você está diferente hoje. Está feliz? Camila sorriu, tentando disfarçar. Sim, campeão. Estou bem. Obrigado por perguntar. Enquanto isso, Heitor observava de longe, encostado na porta da cozinha. Ele sentiu uma onda de ternura e desejo ao ver Camila sorrir, tão genuína, tão cheia de vida. Por um instante, tudo o que o cercava desapareceu. A mansão, a riqueza, o peso das obrigações. Tudo se resumiu à presença dela. Após o café, Camila levou as crianças para brincar no jardim. A grama ainda estava molhada da chuva da noite anterior, e pequenas gotas refletiam a luz do sol nascente. Heitor, incapaz de conter-se, seguiu-os discretamente, observando cada movimento. Quando Camila se abaixou para ajudar Ana Carolina a montar um castelo de areia, ele se aproximou lentamente, fingindo examinar as flores do jardim. Precisa de ajuda? Perguntou ele, com um sorriso quase tímido. Camila ergueu os olhos, surpresa, mas não recuou. Se não for atrapalhar, senhor Heitor. Não vai atrapalhar, respondeu ele, aproximando-se. Por um instante, ficaram lado a lado, trabalhando na construção do castelo. O contato era sutil, mas carregado de energia. Quando seus dedos se tocaram ao pegar a mesma concha, ambos recuaram levemente, o coração acelerado. Você tem uma habilidade incrível com crianças, disse ele, tentando manter a voz calma. É só paciência, senhor. Ela desviou o olhar, ruborizada. O silêncio que se seguiu foi pesado, cheio de significado.
Heitor percebeu que não podia mais ignorar seus sentimentos, e Camila, embora assustada, sentia uma atração que não podia negar. Enquanto isso, no interior da mansão, Ana observava tudo à distância. Cada gesto de proximidade entre eles parecia provocar uma ferida em seu orgulho. O ciúme crescia, tornando-se quase palpável. Ana decidiu que precisava intervir antes que fosse tarde demais. No mesmo dia, durante a tarde, ela pediu para conversar com Heitor a sós. O escritório estava silencioso, exceto pelo som da chuva leve que começava a cair lá fora. Heitor, precisamos colocar limites, começou Ana, a voz firme, mas carregada de raiva e medo. Ana, eu já disse, respondeu ele, tentando manter a calma. Ela não fez nada de errado. O que sinto não é culpa de ninguém. Não é culpa de ninguém, retrucou Ana, incrédula. Você não percebe? Isso está indo longe demais? Heitor respirou fundo. Eu percebo, mas não posso controlar meus sentimentos. Ele desviou o olhar para a janela, a chuva desenhando linhas sobre o vidro. Ela trouxe algo que esta casa não tinha há anos: vida. Ana, enfurecida, balançou a cabeça. Vida? Heitor, é uma babá. Ela não deveria ocupar esse espaço. Talvez o que precisamos entender, respondeu ele firme, é que o amor verdadeiro não se mede por posição social ou convenções. O olhar de Ana endureceu, mas ele não recuou. Heitor já havia tomado sua decisão interior. Não podia mais negar o que sentia por Camila. Enquanto isso, Camila permanecia no jardim, ignorando a chuva fina que começava a cair. Sentia o coração pesado, dividido entre o desejo de ficar perto de Heitor e o medo de ser repreendida. Foi então que Heitor apareceu, correndo levemente para se abrigar da chuva, sobre uma árvore grande, próximo dela. Camila, chamou ele, com a voz suave. Ela olhou para ele, surpresa. Sim, ele disse, aproximando-se. Eu precisava falar com você. O coração dela disparou. Sobre o quê? Sobre nós, disse ele, quase sussurrando. Eu não posso mais esconder o que sinto. Camila engoliu em seco, incapaz de responder. Ele estendeu a mão, hesitante. Ela a segurou, sentindo a eletricidade do toque. O mundo ao redor parecia desaparecer, apenas eles dois, a chuva fina e o sentimento crescente que não podia ser contido. Por um instante, ficaram ali, imóveis, cientes do risco e da intensidade do que compartilhavam. O amor proibido florescia, intenso e perigoso, enquanto a mansão ao fundo, silenciosa, guardava o segredo deles. Mas Ana não estava longe, observava de uma das janelas do andar superior, o coração em chamas. A batalha pelo controle da casa, pelo casamento e pelo amor que se formava agora estava prestes a se tornar inevitável. O que começou como um toque inocente no jardim transformava-se em um fogo impossível de apagar, e ninguém na mansão Monteiro jamais seria o mesmo novamente. Segredos e tentações. O sol despontava por entre as nuvens, refletindo nas paredes envidraçadas da mansão Monteiro, iluminando o jardim recém-cortado. O ar estava fresco, com cheiro de terra molhada, e o canto dos pássaros parecia tocar uma trilha sonora perfeita para um dia que prometia ser intenso. Camila caminhava pelo corredor com uma bandeja de frutas e sucos para as crianças. O coração ainda pulsava acelerado pelas palavras de Heitor na tarde anterior, pelo toque que havia compartilhado com ele e pelo risco que sentia a cada instante. O peso dos segredos tornava cúmplices de algo que não poderiam revelar. As crianças corriam pelo gramado, alegres e despreocupadas. Mateus observava a babá e o pai com curiosidade, mas ainda sem compreender a tensão entre os adultos. Ele só sabia que os risos pareciam mais longos e as brincadeiras mais intensas. Heitor apareceu discretamente, aproximando-se do grupo. Camila estava abaixada, ajudando Ana Carolina a montar um castelo de areia, quando sentiu a presença dele ao lado. "Precisa de ajuda?" perguntou ele, tentando soar casual. Ela ergueu os olhos e encontrou o olhar intenso dele. Por um instante, o mundo ao redor desapareceu. "Não, senhor Heitor", respondeu ela, tentando manter a compostura, embora o rubor subisse às suas bochechas.
Ele se inclinou, ajudando a colocar a última torre de areia, e o contato de seus dedos foi breve, mas eletrizante. Nenhuma palavra foi necessária, os olhares falavam por si. Enquanto isso, Ana Monteiro, observando de longe pela varanda, sentiu uma pontada de raiva misturada com medo. Ela sabia que a situação estava escapando de seu controle. Cada gesto de proximidade entre os dois parecia uma afronta, e a ideia de perder o marido para uma jovem babá tornava sua frieza ainda mais intensa. Naquela tarde, após o almoço, Heitor chamou Camila para ajudá-lo a organizar documentos no escritório. A atmosfera estava carregada, mas silenciosa. Ele evitava qualquer toque, mas o coração batia acelerado com a simples presença dela naquele espaço. Camila, disse ele finalmente, eu sei que isso é complicado. Senhor Heitor, começou ela, hesitando, eu sei, mas eu... Ele a interrompeu com um olhar intenso. Eu também sinto o que não devia sentir, mas não posso negar. O coração de Camila quase saltou do peito. Eu também, senhor, mas... Eu sei, disse ele suavemente, segurando suas mãos por um instante. Mas nada aqui será fácil. O toque foi breve, mas suficiente para incendiar ambos. A química entre eles era inegável, uma mistura de desejo, paixão e medo. Cada gesto, cada sorriso, carregava consigo a promessa de algo proibido e intenso. Enquanto isso, Ana planejava sua próxima ação. Ela sabia que precisava afastar Camila antes que algo mais sério acontecesse. Mas a cada tentativa, a ligação entre Heitor e Camila parecia crescer ainda mais. No final do dia, Camila levou as crianças para o quarto, preparando-as para dormir. Quando saiu, Heitor a esperava no corredor, próximo à porta da varanda que dava para o jardim. A luz do entardecer iluminava seus rostos, tornando o momento quase cinematográfico. Camila, ele disse, a voz baixa. Ela virou-se, o coração acelerado. Senhor Heitor. Ele aproximou-se, mas sem invadir seu espaço. Eu só queria que soubesse, começou ele, que mesmo com tudo, não consigo tirar você da minha cabeça. Ela engoliu seco. Eu sei, eu também não consigo, senhor. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. O mundo ao redor parecia desaparecer. Um vento suave balançava as cortinas da varanda e os dois permaneceram ali, olhando um para o outro, cientes de que qualquer movimento poderia mudar tudo. Mas antes que pudessem se aproximar mais, um barulho na sala de estar chamou a atenção. Ana havia retornado mais cedo, silenciosa, e observava de longe. O olhar frio e calculista que ela lançou fez com que ambos recuassem, conscientes do perigo que os cercava. Camila respirou fundo, tentando controlar os sentimentos. Precisamos ser cuidadosos, murmurou. Eu sei, respondeu Heitor, apertando levemente sua mão antes de soltá-la, mas não posso mais fingir. A noite caiu lentamente e a mansão Monteiro mergulhou em silêncio. O que começou como simples gestos e olhares tornou-se um romance proibido, intenso e irresistível. O amor entre Heitor e Camila florescia em segredo, enquanto a ameaça de Ana se aproximava a cada instante. Mesmo com o perigo, ambos sabiam que algo havia mudado para sempre. A tensão, o desejo e a paixão se misturavam em cada momento, tornando impossível negar o que sentiam. O romance proibido havia se instalado e ninguém na mansão jamais seria o mesmo. Reaprendendo a confiar. O dia amanheceu silencioso, mas com uma sensação diferente de todos os outros. O ar parecia mais leve, mais limpo, como se cada respiração carregasse uma oportunidade de recomeço. Ela acordou sentindo a diferença que pequenas ações e gestos inesperados podiam ter na vida das pessoas. O presente enviado por engano ainda repousava sobre a mesa, mas não mais como um motivo de culpa. Agora era um símbolo silencioso de transformação e compreensão. Descendo para a cozinha, encontrou a mãe organizando a mesa, colocando xícaras e talheres com cuidado e atenção. Cada movimento parecia carregar um significado profundo, uma demonstração silenciosa de carinho e cuidado. Não havia necessidade de palavras sobre o incidente, os gestos falavam por si mesmos. A atmosfera na casa tinha mudado de forma quase imperceptível, mas suficiente para que cada presença fosse sentida e valorizada. A irmã entrou logo depois, trazendo o colar em mãos.
O gesto era natural e sem tensão, como se o objeto tivesse se tornado um lembrete do que realmente importava: conexão, empatia e cuidado mútuo. O sorriso trocado entre elas transmitia mais do que qualquer palavra poderia expressar. Havia compreensão silenciosa, aceitação e uma vontade mútua de estar presente para o outro. Durante o café da manhã, conversaram sobre lembranças antigas da infância, mas também sobre pequenos sonhos e planos para o futuro. Cada risada e cada pausa carregava significado. Ela percebeu que esses momentos simples eram mais valiosos do que qualquer presente físico. O colar, embora delicado, simbolizava o início de uma reconexão genuína, construída a partir de atenção, empatia e presença. Mais tarde, decidiram caminhar pelo jardim. O vento fresco trazia o aroma das flores e sons da natureza, despertando memórias de tardes ensolaradas e risadas esquecidas. A irmã compartilhou sentimentos reprimidos, inseguranças, medos e frustrações que haviam sido guardados por muito tempo. Ela escutava atentamente, absorvendo cada palavra com empatia. Pela primeira vez, não havia julgamentos, apenas compreensão e espaço seguro para a expressão de sentimentos. Enquanto caminhavam lado a lado, o silêncio não era desconfortável, era carregado de significado. Cada passo, cada gesto e cada olhar transmitia cuidado e presença. Ela compreendeu que o colar, embora pequeno, representava algo maior: a capacidade de se reconectar, de construir pontes e de fortalecer laços emocionais. A tarde trouxe mais conversas sobre planos e sonhos. A irmã falava sobre desejos e experiências, coisas que antes seriam deixadas de lado ou consideradas irrelevantes. Cada palavra era recebida com atenção, criando um ambiente de confiança e segurança emocional. O presente enviado por engano se transformou em um catalisador, abrindo espaço para uma reconexão profunda e significativa. O sol começou a se pôr, espalhando tons suaves de rosa e laranja pelas paredes e pelo chão. Sentadas lado a lado, observaram o céu e a paisagem ao redor, sentindo pertencimento e paz. Cada respiração parecia carregar a intensidade daquilo que estava sendo construído naquele dia. A sensação de proximidade e empatia reforçava a percepção de que gestos pequenos e sinceros podem ter um impacto duradouro. Ao final da tarde, o jantar foi silencioso, mas carregado de significado. Não era necessário falar sobre o presente ou sobre acontecimentos passados. Simplesmente compartilhar o momento reforçava a reconexão. A mãe, com sua presença serena e atenta, completava o ambiente, criando segurança e acolhimento. Cada gesto silencioso consolidava a sensação de pertencimento e proximidade. Mais tarde, na varanda, observaram o céu escurecendo. A irmã olhou para ela com um olhar profundo, transmitindo carinho e reconhecimento silencioso. Às vezes precisamos de menos presentes e mais momentos como este, disse baixinho. A frase simples carregava um significado profundo. Atenção, cuidado e presença são mais valiosos do que qualquer objeto material. Ela sorriu, sentindo que havia encontrado finalmente um espaço seguro para ser ouvida e compreendida. A reconexão não dependia mais de gestos grandiosos, mas da atenção genuína e do cuidado silencioso. O presente, que poderia ter sido apenas um erro, agora simbolizava a força da empatia e da compreensão, lembrando que pequenas ações podem transformar relacionamentos de forma profunda. Quando a noite chegou, o colar descansava sobre a mesa, mas seu significado havia mudado. Não era apenas um objeto, era um lembrete silencioso de reconciliação, compreensão e amor. O dia inteiro, com conversas, risos e momentos compartilhados, demonstrou que erros e enganos podem se tornar oportunidades para criar algo novo e significativo. Ela se deitou com um sorriso contido, refletindo sobre a força silenciosa das pequenas ações. O presente, os gestos e os momentos compartilhados naquele dia haviam mudado tudo. Sentiu que mesmo nos enganos e acasos, existe espaço para reconciliação, cuidado e amor. O dia havia sido um lembrete de que relações humanas podem se renovar e que a atenção genuína transforma vidas. Antes de adormecer, fechou os olhos com a sensação de paz. O presente enviado por engano havia cumprido seu papel: criar espaço para compreensão, empatia e reconexão. Havia gratidão, compreensão e amor silencioso, mostrando que pequenos gestos podem mudar tudo de maneira inesperada e profunda. À noite, a tensão atingiu o auge.
As crianças já dormiam e a mansão mergulhava no silêncio. Heitor e Camila se encontraram no corredor, longe dos olhos de Ana, a respiração pesada e os corações batendo forte. Camila, disse ele, a voz carregada de desejo e preocupação. Senhor Heitor, respondeu ela, hesitante, mas sem conseguir evitar o olhar profundo dele. Não podemos continuar assim, disse ele, segurando suas mãos, mas ao mesmo tempo não consigo me afastar. O clima era quase sufocante. O toque de suas mãos enviava ondas de calor e desejo, e cada olhar era um convite silencioso para algo impossível. Ambos sabiam que estavam brincando com fogo, mas a atração era irresistível. Enquanto caminhavam juntos pelo corredor, tentando manter a distância, Ana espreitava por trás de uma porta entreaberta. Seu coração estava cheio de raiva e medo. Ela planejava afastar Camila a qualquer custo. Mas, por mais que tentasse, sabia que o vínculo entre Heitor e Camila estava crescendo, forte e intenso, e que seria quase impossível quebrá-lo sem consequências. A noite terminou com os dois no jardim, escondidos nas sombras, trocando palavras baixas e sorrisos cúmplices. O amor proibido florescia, intenso e irresistível, enquanto a ameaça de Ana se aproximava a cada instante. O que começou como olhares e toques furtivos transformava-se em um sentimento impossível de negar. O perigo estava presente, mas a paixão e a intensidade do romance cresciam sem controle. A mansão Monteiro nunca mais seria a mesma, e todos dentro dela estavam prestes a enfrentar as consequências de um amor que ninguém ousaria admitir. Conflitos e decisões difíceis de tomar. A mansão Monteiro despertava em silêncio, com a luz suave da manhã refletindo nas paredes amplas e nos móveis luxuosos. Apesar da aparência tranquila, o ar estava pesado. Dentro da casa, Camila sentia o peso do olhar de Ana, mesmo antes de encontrá-la. A babá sabia que nada mais seria fácil. Cada gesto seu seria observado, cada sorriso interpretado. Heitor, por sua vez, sentia a mesma tensão. A paixão que crescia por Camila se misturava ao medo de perder tudo: o respeito de Ana, a harmonia da família e até mesmo sua própria reputação. Mas havia algo em Camila que o fazia desafiar tudo, mesmo sabendo dos riscos. Naquela manhã, Ana chamou Camila para o escritório. A babá entrou, sentindo o coração acelerar. Ana estava em pé, o olhar firme e a respiração controlada, transmitindo autoridade e raiva contida. Camila, começou Ana com a voz fria, precisamos esclarecer algumas coisas. Sim, senhora, respondeu a babá tentando manter a calma. Desde que você entrou nesta casa, percebo mudanças que não aprovo, disse Ana. As crianças estão ligadas a você de uma forma que me preocupa. E Heitor? Ela respirou fundo. Heitor parece diferente. Camila sentiu o coração apertar. Ela sabia que Ana suspeitava de algo, mas precisava manter a postura. Eu só faço meu trabalho, senhora. Eu amo cuidar das crianças. Ana se aproximou, os olhos faiscando. Cuidar das crianças ou cuidar de Heitor? O comentário foi como um soco no estômago. Camila engoliu em seco. Antes que pudesse responder, Heitor entrou no escritório, interrompendo a tensão. Ana, começou ele, por favor, vamos conversar com calma. Calma? Ana riu amarga. Não há calma quando vejo meu marido envolvido com minha babá. Heitor respirou fundo, segurando o impulso de explodir. Não há nada impróprio, Ana, mas não posso negar que sinto algo por Camila. A frase caiu como uma bomba. Ana recuou, chocada. Como ousa dizer isso? Gritou, a voz ecoando pela sala. Isso é uma traição. Camila engoliu seco, sentindo-se culpada e desesperada. Senhor, começou, mas Heitor a segurou pelo braço levemente. Camila não tem culpa, Ana, disse ele, firme. Eu sou responsável por meus sentimentos. O silêncio tomou conta da sala. Cada palavra pesava como uma sentença. Ana, com os olhos cheios de raiva e dor, virou-se e saiu abruptamente, batendo a porta com força. O impacto do golpe ecoou pelos corredores, simbolizando o fim da paz na casa Monteiro. Nos dias seguintes, a tensão aumentou. Ana começou a monitorar cada movimento de Camila, restringindo seu acesso às crianças sempre que podia.
Heitor, por outro lado, buscava formas de se aproximar dela, mesmo em pequenos gestos, olhares furtivos e toques discretos que se tornavam impossíveis de ignorar. Certa tarde, durante uma tempestade intensa, Camila encontrava-se no jardim, recolhendo brinquedos molhados das crianças. Heitor apareceu com um guarda-chuva, segurando-o sobre ela. "Você deveria ter chamado alguém para ajudar", disse ele, tentando soar casual, mas a preocupação em seus olhos era evidente. "Eu não quis incomodar", respondeu ela, sentindo-se envergonhada e tocada ao mesmo tempo. O contato, ainda que mínimo, fez com que ambos sentissem a eletricidade entre si. A chuva caía ao redor, como se intensificasse o momento, tornando-o cinematográfico e impossível de esquecer. Enquanto isso, Ana planejava suas próximas ações. Cada aproximação entre os dois era um lembrete de que precisava retomar o controle da situação. Determinada, ela começou a traçar estratégias para afastar Camila da família, de forma definitiva, incluindo restrições mais severas e ameaças veladas que poderiam mudar o rumo da história. Naquela noite, Heitor e Camila se encontraram secretamente no escritório. As crianças já dormiam e a mansão estava mergulhada em silêncio. "Camila", disse ele, segurando suas mãos, "eu sei que estamos nos arriscando, mas não consigo parar de pensar em você." Ela suspirou, sentindo-se dividida entre o medo e o desejo. "Senhor Heitor, se alguém descobrir", começou, mas ele a interrompeu. "Eu sei", disse ele, aproximando-se, "mas não posso mais ignorar o que sinto." O momento foi intenso. Cada toque, cada olhar carregava paixão e medo. Eles sabiam que estavam brincando com fogo, mas não conseguiam resistir. O amor proibido florescia no silêncio da noite, enquanto Ana, sem saber, se preparava para dar o golpe final que poderia separá-los para sempre. O romance entre Heitor e Camila atingia seu ápice, intenso, proibido e perigoso. Cada segundo juntos era um risco, cada gesto carregava consequências, mas o que sentiam era mais forte que qualquer obstáculo. A mansão Monteiro, silenciosa e luxuosa, tornava-se palco de um drama que ninguém esqueceria. O amor, a paixão, o ciúme e a vingança estavam prestes a colidir de forma explosiva, e o futuro de todos dentro da casa está em jogo. O sol começava a se pôr sobre a mansão Monteiro, tingindo o céu com tons de laranja e vermelho. O clima dentro da casa estava carregado, como se cada corredor, cada sala, estivesse consciente do que estava prestes a acontecer. A tensão que havia se acumulado durante semanas chegava ao ápice. Ana Monteiro, determinada a proteger sua família e seu casamento, decidiu confrontar Camila de uma vez por todas. Caminhou pelos corredores silenciosos da mansão, o coração batendo acelerado, os olhos fixos em cada movimento da jovem babá. Hoje não haveria mais espaço para hesitação. Camila, sem saber do plano de Ana, estava no jardim com as crianças, recolhendo brinquedos após o banho de chuva da tarde. O som dos risos infantis parecia quase irreal diante da tempestade emocional que se aproximava. Ela sabia que cada momento com Heitor estava se tornando cada vez mais perigoso, mas a atração e o vínculo que sentia com ele eram impossíveis de ignorar. Heitor observava a cena do corredor, seu coração apertado pela preocupação e desejo. Cada sorriso de Camila, cada gesto de cuidado com as crianças fazia com que ele se aproximasse ainda mais, mesmo sabendo que Ana estava prestes a intervir. De repente, Ana apareceu, a expressão determinada e os olhos faiscando de raiva contida. "Camila!", chamou, com a voz firme e autoritária. Camila ergueu a cabeça, surpresa e assustada. "Senhora Ana!". Ana avançou, posicionando-se entre Camila e as crianças. "Eu não posso permitir que isso continue", disse o tom carregado de emoção. "Você está ultrapassando limites, e Heitor, ele precisa perceber onde está seu lugar." Heitor saiu do corredor, aproximando-se com firmeza. "Ana, por favor", começou ele, tentando acalmar a situação. "Não se trata de limites, trata-se de sentimentos verdadeiros." "Sentimentos verdadeiros?", Ana riu amarga. "É isso que você chama de amor? Um amor proibido que ameaça sua família?" Camila deu um passo à frente, sentindo o peso das palavras. "Senhora Ana, eu não queria que isso acontecesse", disse com a voz trêmula, "mas não posso controlar meus sentimentos."
A tensão era quase insuportável. As crianças, assustadas, pararam de brincar e olharam para os adultos. Mateus segurou a mão de Ana Carolina, enquanto Sara se encolhia ao lado deles. Heitor respirou fundo, encarando Ana com firmeza. Ana, eu preciso ser honesto, disse ele, a voz baixa, mas firme. O que sinto por Camila é real. Eu não posso mais fingir que não sinto nada. Ana tremeu de raiva e dor. Por um instante, parecia que iria explodir, mas então respirou fundo, tentando controlar as emoções. Se é assim, então você escolheu, disse finalmente. Mas saiba que qualquer decisão que tome terá consequências. Heitor segurou as mãos de Camila discretamente. Eu estou pronto para enfrentá-las, disse ele, olhando nos olhos dela. Camila, com lágrimas nos olhos, sentiu o coração disparar. Eu também, murmurou. Naquele momento, algo mudou. Ana percebeu que não podia controlar os sentimentos de Heitor e que o amor entre ele e Camila era forte demais para ser ignorado. Com um suspiro pesado, afastou-se, permitindo que os dois ficassem juntos. Heitor e Camila se aproximaram, o silêncio entre eles carregado de emoção. Finalmente, puderam se olhar nos olhos, sem medo, sem segredos. Ele segurou o rosto dela com delicadeza, aproximando-se para um beijo suave e cheio de significado. Ela correspondeu e o mundo ao redor pareceu desaparecer, restando apenas eles dois. As crianças observavam de longe, sem entender totalmente, mas sentindo a mudança no ar. Mateus sorriu segurando a mão da irmã, enquanto Ana Carolina e Sara olhavam para os adultos com curiosidade. Heitor sussurrou. Nada mais será como antes, Camila, mas agora somos livres para viver o que sentimos. Ela sorriu, sentindo uma mistura de alívio e felicidade. Nos dias seguintes, a casa Monteiro mudou. O relacionamento entre Heitor e Camila tornou-se aberto e honesto, com Ana aceitando a situação com resignação e determinação de manter a paz com as crianças. Cada gesto, cada momento compartilhado, consolidava o amor que havia crescido em segredo, mas agora florescia à luz do dia. A mansão, antes palco de tensão e segredos, tornou-se testemunha de um amor que desafiou convenções, ciúmes e medos. Heitor e Camila aprenderam que mesmo diante de obstáculos enormes, a verdade e os sentimentos genuínos eram capazes de transformar vidas. E assim, entre sorrisos das crianças, olhares cúmplices e a certeza de que enfrentariam juntos qualquer desafio, a história da babá que conquistou o coração do milionário chegou ao seu desfecho. O amor proibido, a tensão e o risco deram lugar à felicidade e à cumplicidade, deixando para trás uma lição clara: quando o coração escolhe, nada mais importa.